Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e todas as irmãs do canal, a palavra viva, eficaz e verdadeira. A data dessa gravação no momento, irmão, que ele está gravando aqui, 10 horas e 12 minutos, o dia 4 de fevereiro de 2012. Irmãos, estava aqui pesquisando no computador, vou ler aqui o que está no computador, mas também vou refletir na palavra sobre a igreja de Laodiceia. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês do assunto que Deus descreveu, de eu passar nos meus contatos hoje no WhatsApp, que a gente ia falar da igreja morna. Porque é uma necessidade que o próprio Deus, irmãos, pediu que passasse a vocês mais uma vez, né? Alertar vocês, irmãos, que Deus não quer um cristão de meio termo, não quer um cristão que fica aí só vivendo morno na presença de Deus, é o intolerante, é uma pessoa incrédula, é uma pessoa que não ouve a Bíblia, não lê a palavra, não estuda, não reflete, sabe, irmãos? E fica de qualquer jeito, e fica de qualquer forma, né, irmãos? Porque nessa carta aqui que a gente vai ler rapidamente, sobre a carta de Laodiceia, que eu peguei aqui no Recanto das Letras, na questão da teologia, é muito importante nós entender sobre a carta da igreja de Laodiceia. Vou ler esse artigo aqui para vocês entenderem. A palavra é muito clara em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, o seguinte, Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, vai dizer isso. Antes foste frio ou quente, e por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Irmão, o que eu quero dizer a vocês sobre este verso aqui, para você ter uma ideia desse verso aqui. Esse verso ele é muito claro, que diz as claras na palavra de Deus. Deus não quer um cristão, uma pessoa em meio termo com ele. Ou seja, pode estar no mundo, mas também pode estar ao mesmo tempo no pecado, na iniquidade, na idolatria, na falsidade, na fornicação, enfim, qualquer tipo de pecado. Deus não quer pessoa com meio termo, tá? Ou a pessoa é fervorosa inteira, ou era uma pessoa fria, tá, irmão? Uma pessoa que não tem Deus no coração completamente. Tá bom? Então, Deus não quer a pessoa no muro, tá? Eu vou continuar lendo aqui, A sétima carta das igrejas da Ásia Menor, foi escrita à igreja de Laodiceia. Segundo alguns historiadores, a cidade de Laodiceia em si, né, irmãos, foi fundada positivamente no ano de 250 a.C., por incrível que pode parecer, por Antíoco Epifânio II, é o nome do fundador da cidade de Laodiceia, que lhe pôs o nome de sua esposa, Laodice, e a povoou com sírios e judeus trazidos da Babilônia, que é a história da Laodiceia, tá, irmãos? Antíoco Epifânio II, ele foi considerado um rei, né, de Comagena, um dos 5 pequenos reinos que a Síria foi dividida após a queda do Império Seleucida. Laodiceia era uma das cidades mais ricas do mundo daquela época. Vai dizer que Laodiceia foi bem famosa, né, por suas construções daquela época. Ela ficava no meio das grandes rotas comerciais e havia ali também muitos milionários. Então, muitos milionários fizeram parte da história da Laodiceia. Ficava no meio de grandes rotas comerciais e havia ali muitos milionários. Muitos milionários faziam parte da cidade. Diz a história que no ano 61 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia foi completamente devastada por um terremoto e quando estava a ser reerguida, os ricos não aceitaram a ajuda do imperador. A arrogância por causa da riqueza material era tão grande que os habitantes daquela cidade não sentiam a necessidade de Deus. Olha só, irmão.
Eu vou falar para vocês isso aí da questão da palavra também. Havia em Laodiceia um grande centro industrial de tecidos. Era uma cidade que construía tecidos, né? Ariela produziu uma lã muito especial, tá aqui na história, que se tornou conhecida no mundo inteiro daquela época. Além disso, a cidade de Laodiceia possuía uma escola de medicina que fabricava muitos remédios, sendo o mais importante eram os ungüentos que servia para curar os ouvidos e os olhos. Contudo, o registro mais curioso, você vai entender sobre a cidade de Laodiceia, é o centro das águas térmicas que havia naquela região. Só um minutinho, irmãos, eu vou fechar a janela. É muito bichinho. Vou ligar o ventilador. Vocês me perdoem que eu vou ligar o ventilador, tá meio calor. Reparem, deixa eu escutar o ventilador. Mas é pro bem. Vamos lá. A cidade de Laodiceia foi completamente devastada. Deixa eu ver, arrogância. Olha essa arrogância. Fala da arrogância do povo. Além disso, a cidade de Laodiceia possuía uma escola de medicina que fabricava muitos remédios. Então, ela fazia tanto remédio para ouvidos quanto para os olhos. Contudo, o registro mais curioso sobre a cidade de Laodiceia é o centro das águas que tinha, térmicas, que havia naquela região e era formada por 3 cidades em volta dela, que era Colossos, Herápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias e em Herápolis havia fonte de água quente. Então, numa cidade em Colossos ficavam as fontes de águas frias, enquanto que em Herápolis tinha uma fonte de água quente. Então, tinha água fria e água quente, que em seu curso sobre o Planalto tornava-se morna. E nesta ocasião fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Herápolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram impossíveis de ser ingeridas. Então a água fazia um certo mal à população. Agora vamos para o sentido espiritual da questão, se você entendeu sobre essa questão da explicação que Laodiceia era uma cidade muito rica, tinha muitas riquezas na cidade, as águas chamavam muita atenção, porque uma via lá de Colossos e a outra via, né, de uma outra cidade chamada Herápolis. A água era fria em um lado e a água era quente na outra, né? Quando misturava, ficava morna aquela água. Né? Tinha muitos milionários a cidade de Laodiceia, mas é como fala, as pessoas, irmãos, eram muito arrogantes. Aí vamos lá no sentido espiritual para vocês entenderem. No sentido espiritual, Laodiceia, ela representa a igreja dos dias finais, ou seja, a igreja da última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18, depois eu vou ler para vocês entenderem. Laodiceia no sentido Laodiceia significa direitos do povo, direito do povo mandar, direitos humanos. Em outras palavras, Laodiceia é a igreja governada pelas ideias e opiniões de seus membros. Na igreja de Laodiceia, a opinião do povo substitui a palavra de Deus, a dizer isso. Porém, isso não é algo exclusivo de crentes laodicenses. Infelizmente, a igreja no século XXI também vive essa triste realidade, irmãos. Vamos lá. Hoje temos visto liderança da igreja substituindo a palavra de Deus pelo entretenimento. Olha o que Deus está falando, irmão. Uma igreja assim revela que possui um caráter rebelde e indiferente às coisas espirituais. Uma igreja que não observa os preceitos bíblicos do culto cristão nunca será capaz de conduzir os perdidos a Cristo. Pelo contrário, estará sempre causando escândalo no evangelho do Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2. Enquanto a igreja em Filadélfia não tinha coisa alguma digna de censura, Laodiceia não apresentava nada que merecesse elogio e aprovação. Eram apenas dignos de repreensão e provação.
Então, lendo esse termo aqui, o que a gente entende, né, na questão espiritual da igreja morna? Ela é como a igreja dos dias de hoje, irmão. A igreja moderna, irmãos. A igreja, irmão, que aceita tudo que o mundo faz, irmão. Se você observar, irmão, tenho visto uns vídeos em alguns canais de alguns irmãos, a gente fica enojado de quanto que o evangelho de Cristo foi tocado pelas leis de homens. Você vê a igreja hoje em dia, irmão, lá na África, colocando mulheres, eu vi isso num vídeo, mulheres dentro do tanque, tirando a roupa, tomando banho, o pastor lá lavando a mulher. Isso aí é o quê? Doutrina verdadeira de Jesus ou um desvio da palavra de Deus? Ou um desvio como a igreja de Laodiceia? Você vê funk dentro da igreja, você vê bagunça dentro da igreja hoje em dia. Por quê? O povo está esfriando na fé hoje em dia. Deus, irmão, me tocou forte para falar sobre esse estudo de novo. Esse estudo da Laodiceia. Por quê, irmãos? Porque Deus, irmão, não aceita meio termo. Ou você é cristão verdadeiro, ou você é um cristão que não valorizou a palavra de Deus. Estamos tão a portas, irmãos, do arrebatamento, que muitas pessoas estão cegas, nus, descalças, estão sem falta de entendimento, ouvindo qualquer heresia que ensinam por aí. Eu estou sentindo de dizer isso para vocês, irmãos. Por quê? São rebeldes, irmãos. As pessoas hoje em dia são rebeldes. Estão só ligadas no entretenimento. Que entretenimento? Só vendo filme, só vendo série, só vendo coisa. Eu falo para você, Deus não é contra a pessoa ver um desenho, ver um filme, ver uma série. Deus não é contra. Eu estou afirmando isso. Não é pecado. Porém, você tem que ter tempo para ler a Bíblia. Você tem que ter tempo para estudar as Escrituras Sagradas. Você tem que ter tempo para intimidade com Jesus, com Deus na tua vida espiritual, que é fundamental nos dias de hoje. Irmãos, eu falo para vocês, irmãos, as coisas perecem porque as pessoas não leiam as Escrituras. Tudo o que está acontecendo no mundo faz parte do cumprimento da palavra de Deus. Só cego que não enxerga isso, irmão. Só cego que vive na hipocrisia, que vive na falsidade, que vive no engano e vive na mentira até hoje, irmãos. Eu estou falando da igreja. Por quê? Deus, irmãos, chama a igreja de uma comunidade de pessoas de uma mesma fé em Cristo. Como eu tenho uma fé em Cristo, como eu estou ligado com Ele o tempo todo, nós temos que ter intimidade com Cristo, irmãos. Não pode ser meio termo para frente, nem meio termo para cá. Se você está vivendo no meio termo, irmão, muda isso, irmãos. Quando o arrebatamento acontecer, Deus analisa rapidamente a sua mente, seu coração, você não sobe. E aí? Quem vai questionar depois? Eu fiquei na grande tribulação, eu não dei ouvidos, eu não aceitei Jesus verdadeiramente. Irmão, não é falta de aviso que a gente está avisando aqui que Jesus está voltando e o povo continua na hipocrisia, na ignorância até hoje. Principalmente cristão, irmão. Principalmente o cristão. Que acha que tudo é bom, mas não estão vigiando. Não estão buscando a presença de Deus. Deviam clamar o sangue do Senhor Jesus, irmão. Deviam estar clamando pelo Espírito Santo. Porque hoje, nesse século 21, é só tristes realidades no dia de hoje. Hoje em dia, você aprende a mentira, a falsidade, a fofoca, né? Você lê lá o seu artista, o seu ídolo, né? Você só vendo fofoca 24 horas por dia, só vendo piada, não é verdade? Cristão verdadeiro não fica atrás desses tipos de coisa, irmão. Que não agrada a Deus, saiba disso, viu? Hoje em dia, a hipocrisia está solta aí no mundo. Muitas pessoas não dando valor para a palavra de Deus. Ignorantes do evangelho. Não vendo o que está acontecendo hoje em dia. E as pessoas cegas de entendimento. Infelizmente,
São muitos que não vão ser arrebatados. Eu estou falando aqui no caso do estudo de cristão morno. Cristão morno que só vive na hipocrisia. Só vive de duas caras. Só vive no pecado. Só vive ignorando. Só vive escarnecendo. Só vive escandalizando o evangelho cada vez mais. Hoje em dia cada vez tem mais igrejas de funk. Povo dançando. Pessoal rebolando o corpo inteiro. Falando de cristão, irmão. Eu mandou falar dos cristãos mesmo, viu? Eu não mandou falar da pessoa que está no mundo. Eu falando do cristão aqui, ó. Que não vai ser arrebatados. Vocês vivendo aí na hipocrisia. Fazendo funk 24 horas. Dançando, rebolando o corpo inteiro, né? Colocando prostituição. Relações sexuais dentro das igrejas hoje em dia. Pintando as igrejas de preto. Etc. Hoje em dia o povo não está vivendo mais o verdadeiro evangelho de Cristo. Estão ignorando completamente. É forte, né? É forte. Porque Deus não quer meio termo, viu? Deus não quer meio termo de você. Se você está vivendo no Egito e está vivendo em Cristo, é melhor você sair do seu muro, viu? É melhor você sair do seu sono da indolência. Porque Jesus está voltando. E ele vai analisar a tua mente e teu coração, rapidamente, no dia do arrebatamento. Aí você encontrar alguma coisa podre, você não sobe, mano. Você fica. Viu? Você fica e na mão do anticristo. Porque a grande tribulação, que todo mundo fala que vai ser moleza, vai ser fácil, vai ser tranquilo, vai ser mil maravilhas, vai ser problema. Viu? Se prepara para sofrer. E muito. Porque não vai ser fácil a perseguição da grande tribulação, não, viu? Eu não pagaria para ver, não, meu irmão. Então desperta do teu sono. Vou continuar aqui, ó. No início da revelação, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, João, para que pudesse escrever a 7ª carta às igrejas da Ásia Menor, o Senhor se apresenta, aqui está escrito na letra árabe, né? Anjo da igreja em Laodiceia, como, aqui eu não consigo ler, mas está escrito aqui, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, traduzindo aqui, o princípio da criação de Deus. Aqui vemos a maneira como qual Cristo identifica o anjo da igreja em Laodiceia, testemunha fiel e verdadeira. Quem? A testemunha de Jesus Cristo. O princípio da criação de Deus. Em primeiro lugar, João escreve Jesus como o Amém. No texto hebraico do Antigo Testamento, Amém tem o sentido de verdade. Isso significa que Cristo é o Deus da verdade. Entendeu? Ele gosta da verdade. Enquanto o inimigo ele vive matando, destruindo e roubando com a mentira, então Jesus é o contrário, né? Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Na verdade, caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por ele. Ele mesmo é o cumprimento de tudo que Deus fala para as igrejas. Em segundo lugar, não vou ler aqui, Cristo é a testemunha fiel e verdadeira, em oposição à infidelidade da igreja de Laodiceia. Então, Jesus é o contrário da igreja de Laodiceia, que é a igreja mundana, né, irmãos? Isso refere-se à confiabilidade e à veracidade de seu testemunho, que não pode ser contestado por ninguém. Em terceiro lugar, João apresenta o princípio da criação, o autor e o governante da criação de Deus, capaz de trazer o julgamento, os vivos e os mortos. Os vivos que ele está referindo, irmão, são as pessoas que foram salvas em Cristo. E os mortos são as pessoas que não foram salvas em Cristo, né, irmão? Que estão naquele lugar de tormento que vocês sabem muito bem. Quanto aos membros da igreja em Laodiceia, a narrativa de João nos permite observar que Cristo faz uma identificação minuciosa sobre a caótica situação espiritual que se encontrava aquela igreja. Os irmãos de Laodiceia haviam perdido o fervor espiritual. Nem és frio, nem quente, és morno, como está afirmado lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. O cristão, ou crente aqui, frio, ele é ligado ao mundo, apegado às coisas da vida. Presta atenção. E ativamente contrário à igreja.
Cristão frio, gelado de coração, né, irmão? Demais amou mais o mundo secular que a obra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Esses dias eu estava participando de uma live. Aí veio um irmão lá que estava comentando. E ele comentou o seguinte assim: mas eu acho que Jesus só vai voltar em 2045. Sabe? Deus me tocou forte para falar essa alma. Falei assim para ele: você não ama Jesus Cristo verdadeiramente. Sabe por quê? Porque você ama mais o mundo do que as coisas de Deus. Você não quer Jesus voltando. Irmão, na hora que eu falei isso, nossa, irmão, para você ver como que a gente é perseguido. Nós fomos zoados, nós fomos criticados, o cara xingou tudo. E as pessoas lá depois defenderam, irmão, as pessoas que estavam lá na live também. Eu não vou citar a live qual foi, mas, irmão, a gente fala a verdade lá e de repente, né, a pessoa lá, falei, vai estudar a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus, para de ouvir os falsos profetas. Deus me deu de falar assim pra ele. Aí a máscara dele, ele acabou falando um monte de abobrinha. Mas é assim mesmo, irmão. A perseguição faz parte assim mesmo, né, irmão? As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas estão perecendo por falta de entendimento do dia de hoje. Esse indigente aí, irmão, se não despertar, ele corre o sério risco de ficar na grande tribulação. Por quê? Porque ele não quer saber de Jesus. Ele não quer saber do Espírito Santo no momento. Então ele é ignorante, irmão. Ele acredita no mundo. Acredita nos bens materiais. Acredita no homem. Né, irmão? Infelizmente tem muita pessoa que não dá valor à palavra de Deus verdadeiramente. A mídia que você assiste nunca vai falar a verdade. Você pode assistir Band, Record, Cultura, o que for. Eles não vão falar a verdade. A verdade vem dos profetas, que o próprio Deus está usando para anunciar esses dias de hoje. Jesus está tão próximo de arrebatar a tua igreja, irmão, que as pessoas não estão percebendo o que anda acontecendo no mundo, sabe? Dorme no sono da indolência, como estamos falando aqui. Então, as pessoas estão perecendo por falta de entendimento. Estão mais apecados com as coisas da terra do que com as coisas de Deus em primeiro lugar. Você entende isso? Isso é o significado de uma pessoa que é fria, gelada. Por exemplo, o ímpio. O ímpio é assim, irmão. Cadê o coração dele? Está voltado ao mundo. Está voltado ao contrário da igreja. Está voltado na heresia. Está voltado no pecado. Está mais preocupado com a terra do que com as coisas de Deus. O cristão também fala, temos um exemplo marcante de um crente fervente da Bíblia, o fervoroso. Apoia um judeu natural da Alexandria, homem eloquente, de grande conhecimento das Escrituras. Chegou a Éfeso, pregando e ensinando em notável fervor a respeito de Jesus. Atos dos Apóstolos, você vai sair em 18, versículo 24 e 25. Eu não vou ler a Bíblia porque a gente já perdeu tempo na questão do estudo. O cristão morno, ocorrência única do Novo Testamento, trata-se daqueles que são indiferentes das coisas espirituais, crentes apáticos, acomodados, anêmicos no sentido espiritual. Você já pensou numa pessoa que tem anemia? O que é anemia? Que é a pessoa que tem um sangue, né, irmão? Que não está bem estruturado nos glóbulos vermelhos, né? Não trabalha corretamente os glóbulos vermelhos, né? Aí a pessoa fica anêmica, né, irmão? Fica com aquele sentido, né, irmão? Aí tá falando aqui no caso do espiritual. É como se a pessoa vivesse de anemia espiritual. Faltando glóbulo vermelho nela. Tendo menos atividade de glóbulos vermelhos na vida dela. Ou seja, no caso aqui o Espírito Santo. Estão sem assim, a guia e orientação do Espírito Santo verdadeiramente. Rejeitam a ordem espiritual. Vivem acomodados. Você só está preocupado com o que vai vestir amanhã, com o que vai deitar amanhã, com o que vai fazer amanhã, com o seu trabalho, com o seu estudo. Não é errado você ter uma profissão, não é errado você ter um trabalho, mas você tem que pensar nas coisas do alto em primeiro lugar. Um cristão verdadeiro não fica ligado com as coisas materiais em primeiro lugar. Vale dizer isso com as coisas que perecem, irmãos.
crentes apáticos. Apáticos seria o que, por exemplo? Pessoas ignorantes. Pessoas apáticas, aquela pessoa que não dá ouvidos, é surda, gosta de fazer do seu jeito, entendeu? Pessoas assim, irmãos, não estão verdadeiramente e espiritualmente firmes em Deus. É o crente carnal, esse caso. O crente carnal é aquele que conhece a palavra de Deus, mas vive na hipocrisia, como a igreja de Laodiceia, irmão, que é morna. Contudo, o problema da igreja de Laodiceia não era teológico nem moral, vai dizer isso. Não há registro de que havia falsos mestres, como aconteceu em Colossos. Logo percebe-se que não havia problemas na ordem doutrinária e no tange à teologia bíblica, porque Laodiceia teve o maior teólogo de toda a história do cristianismo. Paulo trabalhou arduamente pelos laodicenses, irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 4 e 13, que eu nem vou ler aqui. Saudou-os como irmãos. Colossenses 4, versículo 15. E através da inspiração divina, escreveu-lhes uma carta. Colossenses capítulo 4, versículo 16, que até hoje está desaparecida. Também não há sequer um registro de pecado de imoralidade, nem de engano desses cristãos. Ou seja, Laodiceia não é envolvido bem com imoralidade, não é envolvido com engano, vai dizer isso. O que realmente faltava àquela igreja era o fervor espiritual ao servir a Deus. Laodiceia é uma igreja completamente desagradável ao Senhor por causa da sua apatia, estado de insensibilidade espiritual. Tornou-se indiferente a Deus e a sua palavra. Deus quer a igreja fervorosa no espírito. Ele quer a igreja fervorosa no espírito. Entendeu? Mas não podemos permitir que o fogo do espírito se apague. O fervor espiritual íntimo que cada cristão tem com Deus deve ser preservado e tem que estar constantemente acesa. A vela da igreja verdadeira tem que sempre estar acesa, entendeu? O problema da igreja de Laodiceia é isso aí, ó, o esfriamento espiritual, irmão. A falta de fervor espiritual, irmão. Aí você lembra na parábola das virgens loucas e prudentes. 5 carregavam as lamparinas e tinham azeite consigo que carregavam. 5 eram loucas, elas não preparavam azeite em suas vasilhas, mas tinha as vasilhas, mas não tinha azeite. Você entende isso, irmão, que ele está falando? Então, irmãos, o fervor espiritual íntimo que cada cristão tem com Deus tem que ser preservado. Tem que estar constantemente acesa. A vela tem que estar acesa dentro do teu coração. Essa vela do Espírito Santo. O braseiro tem que ser alimentado pelo amor, pela obediência à palavra de Deus, pela santificação, pela comunhão e pelas ferventes orações, irmãos. Oração faz o coração enfervecer no espírito. Ler a palavra faz o coração enfervecer. Então não pode faltar esse brasamento dentro de nós, irmãos. O referenciado Hernandes Dias Lopes disse que muitos fogem do fervor por medo do fanatismo, né? A religiosidade, né, irmão? Mas o fervor não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é um fervor irracional e... Eu não vou ler essa palavra, porque aqui é uma palavrão. É um eletrochoque do coração com a mente. O teólogo calvinista Jonathan Edwards disse que precisamos ter a luz da mente no fogo do coração. A verdade de Deus é lógica em fogo, em fervor, irmãos. A igreja cristã precisa de fervor espiritual. Um coração ardente como os 2 discípulos no caminho de Emaús. O coração deles ardia quando Jesus lhe apareceu pelo caminho e lhes pregava as escrituras, como você pode verificar lá em Lucas capítulo 24, versículo 32. O verdadeiro cristão precisa cuidar da sua vida espiritual para que o seu coração não se torne autossuficiente como os laodicenses que diziam: estou rico, abastado e não preciso de alguma coisa.
Apocalipse 3,17. Laodiceia pensava que era rica, mas verdadeiramente era o quê? Era pobre. Era pobre. Espiritualmente falando, pobre. Faltava fervor. Eles amavam mais o dinheiro do que o Senhor Jesus Cristo. Do mesmo erro caiu a igreja de Sardes. Esses pós-tribulacionistas, por exemplo, né, irmão? A igreja de Sardes representa os pós-tribulacionistas, que se julgava viva e estava morta. Oposto ao caso de Laodiceia, a igreja de Esmirna, a igreja da grande tribulação, né, irmão? Vamos dizer assim, né? Tá bem? Que se considerava pobre, mas era rica espiritualmente, né? Pobre, simples, mas era rico. E é o povo que vai se levantar dos mártires da grande tribulação, que vão ser perseguidos no governo do anticristo. Laodiceia era morna por causa da ilusão que sustentava de si mesma. Continuando aqui, a questão da prosperidade material nas igrejas tem um nome: teoria da prosperidade. Alguém já ouviu falar da teoria do dinheiro, da grana, do luxo financeiro? Dá 10 mil, dá 20 mil, dá 50, dá 30% do dinheiro, dá 50, dá 900, dá 1000. É uma falsa doutrina, irmãos. Essa falsa doutrina é como um vírus letal que contamina a mente e domina o coração dos incautos. E assim tem atraído multidões a sonharem com riquezas materiais, sem nenhum tipo de esforço braçal, trabalho. Isso é absolutamente uma mentira, irmãos. Puro engano. Depois de enganados pelos falsos mestres, muitos cristãos acham que pode viver uma vida sem problemas e cheia de vitórias, irmãos. Esse é o pensamento da teoria da prosperidade. Mas a verdade é que a tal doutrina nunca foi ensinada por Jesus. Não é apostólica e nem tampouco neotestamentária. O apóstolo Paulo disse que se vivemos com o que alimentar e vestir, devemos estar satisfeitos. 1 Timóteo 6,8. No entanto, há muitas pessoas que ambicionam ficar ricas. A tentação leva muitos à loucura pela riqueza material. Isso cai em tentação, por isso cai em tentação. Se atoram em dívidas e são facilmente enganados pelas ciladas do mercenários. João capítulo 10, versículo 12. Que dizem pastor, mas verdadeiramente não são. O fim disso é a completa ruína. Portanto, disse o apóstolo Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Os ricos que depositam sua confiança nos bens financeiros e materiais que possuem são presunçosos e soberbos. Mas Jesus disse a estes: ai de vós os ricos, pois já ganharam toda a vossa consolação. Lucas 6, versículo 24. O orgulho havia dominado o coração dos crentes de Laodiceia. Olha só que realidade que está falando aqui. Foi preciso que Cristo intervisse rapidamente, admoestando os laodicenses. Não sabes que és pobre? Os cristãos de Laodiceia não podiam perceber que eram pobres. Tornaram-se incapazes de discernir que suas almas estavam anêmicas, espiritualmente, embora estivessem repletos de abundância material, causavam náuseas ao Senhor Jesus Cristo, que estava prestes a vomitar da sua boca. Esta é uma descrição exata da igreja moderna nos dias de hoje, que se vangloria no número de crentes inscritos no hall de membros, o que se orgulha dos recursos financeiros que possui. Porém, muitos não passam de cristãos nominais e superficiais que estão prestes a serem totalmente repudiados por Cristo. É uma realidade isso aqui. Os laodicenses estavam nus, não trajavam veste de justificação, nem de santificação. De nada adianta um vestuário luxuoso, pois somente o incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Diante da anemia espiritual dos laodicenses, Jesus poderia perfeitamente usar de sua suprema autoridade para ordenar que mudanças ocorressem rapidamente no seio daquela igreja.
Contudo, ele preferiu aconselhar aqueles que consideravam supridos e sem necessidade de coisa alguma. O primeiro conselho de Jesus até parece ironia. Compres, pelo que de fato havia nas palavras de Cristo, não era ironia, mas sim um convite gracioso e sincero. Suas bênçãos são de graça. As vestes brancas mencionadas no texto apocalíptico é uma referência às vestes de justiça e de santificação. No último conselho, Cristo exorta os laodicenses: unjas os olhos com corílio. Alguns eruditos da Bíblia dizem que o corílio que Cristo lhe ofereceu está relacionado às Escrituras, para se as estudarmos diariamente veremos claramente todas as coisas. Salmo 119, versículo 105. Outros dizem que o corílio oferecido por Cristo é abrir os olhos e dar discernimento. Agostinho de Hipona disse: minha presunção separava-me de ti. Meu rosto de tão inchado me fechava os olhos. Tu te compadeceste da terra e do pó, e quiseste reformar minhas deformidades. Com um aguilhão secreto provocavas em mim a quietude, para que eu mantivesse satisfeito, até que tornaste uma certeza meu olhar interior. Meu tumor diminuía do contato misterioso da tua mão benfazeja. A vista perturbada e obscurecida da minha inteligência me olhava dia a dia, graças ao corílio de dores curativas. Jesus chamava os laodicenses a terem uma mudança de vida. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Apocalipse 3,19. A repreensão de Jesus tem um sentido de censura, correção, trazer a público, provar a culpa e punir. Jesus também castiga os seus filhos, porém não são como os homens que castigarem o próximo sentem prazer em ver a dor e o sofrimento alheio. Jesus castiga seus filhos, sim, mas porque os ama. Jesus jamais desiste da igreja. Ele só sabe o valor que tem uma alma. Apesar da apatia espiritual dos laodicenses, Jesus os amava. Antes de executar o seu juízo, vomitá-los da sua boca. Ele ofereceu a sua graça e sua infinita misericórdia, porque o Senhor disciplina a quem ama e corrige todo aquele que recebe como filho. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Cristo convida a igreja para cear, ou seja, para uma profunda comunhão com Ele. Porém, os laodicenses havia posto o Senhor da igreja do lado de fora. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Cristo foi excluído da igreja em Laodiceia e tem excluído diariamente em muitas igrejas. Aquela igreja não tinha nenhuma comunhão com Ele, mas Cristo bate a porta e diz: se alguém abrir a porta, entrarei. Concordo com Hernandes Dias Lopes, quando diz que Jesus bate através das circunstâncias e chama através da sua palavra. Embora Cristo tenha todas as chaves, ele prefere abrir a porta. A famosa pintura de Roman Hunt, Cristo batendo a porta, mas a porta não tinha maçaneta do lado de fora. Ilustração importante: o pai e o filho. O menino diz ao pai: eles nos ouvem porque estão ocupados com outras coisas no quartinho dos fundos. Aqui vemos uma mostra sublime da soberania de Cristo e da responsabilidade humana. Jesus insiste: estou à porta e bato. Jesus bate na porta dos corações dos cristãos de maneiras diversas. Através das escrituras, se alguém ouvir a minha voz, dos sermões pregados nos púlpitos das igrejas, dos louvores, das doenças, das aflições, Cristo está falando. Precisamos ouvir a sua voz. É admirável o fato de Jesus nos convidar a viciar com Ele. Nem o mais sábio dos teólogos, com sua mente infinita, jamais será capaz de compreender e de se explicar esse ato tão humilde de Cristo. O convite está feito e o banquete está preparado para o grande dia. Daqui a pouco eu explico tudo isso aí de vocês. Como disse o centurião de Cafarnaum, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto. Olha só. Nós somos dignos e merecedores de suas bênçãos, mas graças a Deus que na consumação de todas as coisas, todos fomos convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Que é as bodas do Cordeiro, né, irmão? Marcos capítulo 14, versículo 25, Apocalipse capítulo 19, versículo de 7 a 9.
Assim como nas outras 6 cartas que antecedem de Laodiceia, Jesus finaliza seu sermão fazendo promessas ao que vencer. Isso parece paradoxal, mas é admirável. Aos membros da mais censurada das 7 igrejas, Cristo faz a mais esplêndida e gloriosa promessa: ao que vencer, que se assente comigo no meu trono. Ou seja, a questão do reino milenial de Cristo. Então esse estudo aqui, irmãos, é para abrir o olho de vocês. Eu vou voltar a falar sentido por sentido, mas agora coloco a palavra junto. Eu vou pegar aqui a palavra da Bíblia da Ark, que é mais completa para explicar sobre a igreja morta. Quem conhece esse texto aqui, irmãos? Que eu vou passar e vamos voltar para o termo aqui da explicação. Que eu vou explicar com clareza, para vocês entenderem o quanto que Deus pediu para passar esse assunto mais uma vez. E eu passo com muito prazer, porque eu obedeço a voz de Deus, e não a voz do homem. Vamos lá. A carta da igreja de Laodiceia já começa assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, descreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que está na Bíblia isso aqui, uns desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Está na Bíblia isso aqui, irmãos. Está escrito aqui na Bíblia, claramente a palavra pesada desse tipo. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com corílio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, eu me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Laodiceia é isso, irmãos. Ela é morna. Ela é morna. Ela é morna. As pessoas estão trocando o evangelho de Jesus Cristo por coisas dessa terra. É teoria da prosperidade para cá, é teoria da prosperidade para lá. Pessoal ouvindo muita questão de universal, ouvindo muita voz do homem. Só ensinando aquilo que Jesus não quer que ensine, sobre riqueza, sobre materialidade, sobre bênção. Só isso que estão pregando no dia de hoje. E as pessoas perecem o quê? Por falta de entendimento. Porque são rebeldes, têm caráter de rebelde. Tem caráter das coisas espirituais, indiferente das coisas espirituais, porque sua mente só está voltada para esta terra, ok? Então ele não está observando os preceitos bíblicos que são ensinados nas escrituras, tá certo? Então eles não têm capacitação, a igreja de Laodiceia, de conduzir aqueles que estão perdidos em Cristo. Eles estão sempre escandalizando o evangelho de Cristo. Pare de dizer isso. Então as pessoas não estão recebendo elogio ou aprovação a Cristo. Por quê? Porque eles são dignos de reprovação ou de repreensão. Como a gente explicou na palavra, Jesus ele é a testemunha fiel e verdadeira. Porque ele é o princípio da criação de tudo. Porque, irmão, ele se identifica como o próprio anjo da igreja em Laodiceia. Jesus, ele diz claramente o sentido da verdade das coisas. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. E é aquele que tem a questão do cumprimento de tudo que o próprio Deus fala às igrejas.
Cristo também é testemunha, fiel e verdadeira. Ele está em oposição com a infidelidade da própria igreja de Laodiceia. Por quê? Vive morna, vive confiando nas suas riquezas, na sua materialidade. Mas, é como fala, seu testemunho verdadeiro e fiel não pode ser contestado por ninguém. Deus que a gente serve é onisciente, é onipresente e onipotente. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Não tem como você se esconder de Deus, irmãos. Não tem como você enganar Jesus. Não tem como você enganar Deus, irmãos. Não tem como. Ele sabe até o que você faz às ocultas. Longe da vista do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, de seja quem for. Se você não viver verdadeiramente em Cristo, você é como um morno, irmão. Você responder teu pai, responder tua mãe, você destratar as pessoas, você não considerar as pessoas amigas, é uma forma de você viver morno também. Viu? Estou frisando isso porque Deus me toca de falar assim. Continua vivendo morno. Continua desobedecendo as pessoas. Continua desobedecendo seus pais e suas mães. Continua desvalorizando o evangelho. Continua falando só hipocrisia. Continua mentindo, falsificando o evangelho. Para ver onde você vai chegar. Que é na grande tribulação. Que, olha, eu não pago para ver o que você vai passar, meu irmão. Mas é um alerta para aqueles que vão ficar na grande tribulação. Porque a igreja fiel e verdadeira não vive de hipocrisia, não vive de heresia, não vive de falsidade. Pare de dizer isso. Fala pesada, né? Mas é pesada mesmo. Porque, irmãos, o próprio Cristo, ele deixa bem claro, João, que Cristo, ele é o princípio da criação. Ele é governante da criação de Deus, capaz de trazer o julgamento dos vivos e dos mortos. Eu pergunto para você, você prefere estar no tribunal de Cristo, recebendo a merecida recompensa pela obra de Deus que você executou na terra? Ou você prefere receber a condenação eterna no lago de fogo no juízo final? Eu fico perguntando. Porque nós já fizemos no nosso canal um estudo sobre os 3 julgamentos divinos. Portanto, meu irmão, desperta do sono da indolência. Não vive no meio termo, ok? Jesus, ele é bem claro, irmão. Ele percebia a situação caótica que vivia a igreja de Laodiceia. Tá certo? Por quê? Porque eles não têm fervor espiritual. E se nós ler lá no verso 15 e 16, está aqui. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fora frio ou quente. Porque és morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você entende que Deus não quer meio termo de ti, irmão? Você entende que Jesus está falando que ele não aceita meio termo? Ou você é fervoroso, ou você é frio. Glória ao teu santo nome. Mas tenha certeza de uma coisa. Quando ele fala vomitar-te-ei, ele vai te rejeitar de ser arrebatado. Porque vai ter análise. Vai ter análise espiritual na hora. Se você está firme mesmo, preparado para subir. Aí analisa o teu coração e tua mente está contaminada. Você fica. Vomitar-te-ei da minha boca. Você não participa nem das bodas do cordeiro, meu irmão. Você fica na grande tribulação aí, ó, apanhando os horrores que o anticristo vai aprontar na terra. Comendo o pão que o diabo amassou. É verdade isso aí. Não vou mentir para você não. Deus já me mostrou que cristão vai comer do lixo. A marca da besta vai vir. O povo que não tiver a marca da besta na mão direita ou na fronte da cabeça, é de uma situação pior que vai vir ainda. Você perder tua casa, teu lar, tudo por causa da marca da besta. Aí, como você vai sobreviver à grande tribulação? Pegando do lixo, pegando do entulho do lixo, pegando restos de alimento contaminado, pegando podridão. Por quê? Aí você percebe. Por que você não foi para as bodas do cordeiro? Por que você não deu valor ao evangelho? Essa palavra é dura. Deus me tocou de falar da urgência sobre esse assunto, irmão.
Você imagina você comendo do lixo, comendo uma salada do lixo, comendo o resto de ovo do lixo. Você imagina que situação? Aí reflete lá nos selos, reflete lá no terceiro selo, reflete lá no quarto selo. A gente não está inventando aqui, está na Bíblia, meu irmão. É triste, mas é uma realidade que vai acontecer, irmão. Não vai ser fácil a perseguição de quem não for arrebatado. Vai ser perseguido, implacável pelo anticristo. Irmão. É isso que você está ouvindo. Então, o cristão frio e gerado, ele está apegado às coisas dessa vida. Ativamente contrário à igreja, como o ímpio é. Como o hipócrita é, irmão. E o crente que é fervoroso, ele está ali firme, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, vivendo na intimidade com Cristo, vivendo no estudo da palavra. Sim, faz os seus afazeres também materiais, vê os seus streamers, faz suas coisinhas, né, irmão? Mas ele também está, acima de tudo, ocupado com as coisas de Deus. Entende isso? É uma diferença? Então, não é meio termo que Deus aceita, irmão. Você tem, ou você é fervoroso ou você não é, meu irmão. Olha aqui como que fala. O problema da própria igreja da Laodiceia, irmãos, não é nem a questão moral, não é nem a moralidade, não é nem registro dos falsos mestres. Não. Irmão, o problema da igreja de Laodiceia não é nem a imoralidade, não é nem o engano dos cristãos, não. O problema da igreja de Laodiceia é a falta de fervor espiritual. É a falta de fervor. É a falta de, como fala, intimidade com Cristo. É a falta de intimidade com Deus. É a falta de união com o próximo. O que faz a pessoa da igreja de Laodiceia ser assim? Porque ela é fria. Ela é morna. Ela é morna, irmão. Ela está com falta de sensibilidade espiritual. Ela não está fervorosa no espírito. Falta muito nessa igreja, irmão. Seus olhos estão secados de cegueira espiritual. Não estão fervorosos. Não estão firmes na presença de Deus. É dura essa palavra, mas é a verdade. Está apagando o fervor espiritual. Está apagando. Não estão preservando como faz a igreja fiel e verdadeira, irmão, que vai ser arrebatada. Não estão constantemente acesos. Falta leitura bíblica. Falta ler a Bíblia. Falta analisar as escrituras todo dia. Falta ter a intimidade com Jesus, com Deus na oração. A oração aumenta, né, irmão? A nossa virtude espiritual, o jejum, né, irmãos? O louvor aumenta nosso fervor espiritual, irmãos. Por quê? Porque o coração e a mente estão em conflito o tempo todo. E a pessoa não aceita a verdade em Cristo, está com a mente cauterizada. Não está tendo a luz na mente, não está tendo a luz no coração, irmão. Falta fervor. Esse é o maior problema da Laodiceia. A falta de fervor espiritual. As pessoas estão aí, irmãos, brincando, zoando, né? Brincando de ser cristão. E Deus não agrada dessa forma, irmão, de brincadeira. As pessoas amam mais o dinheiro do que o próprio Senhor. As pessoas ficam pregando só heresia, só falsidade, só mentira, irmãos. Só está ensinando riquezas materiais. É o povo do materialismo. É o povo que só vive nas coisas materiais e falta a parte espiritual, irmãos. Infelizmente. Se você não despertar logo, meu irmão, e o arrebatamento acontecer, e você ficar na grande tribulação, irmãos, depois não vai chorar, irmãos. Depois não vai se lamentar, meu irmão. É tarde. Você sabe que você rejeitou Jesus. Você sabe que você rejeitou uma oportunidade de ouro de estar nas bodas do Cordeiro. Portanto, irmão, desperta do seu sono, da indolência, e que o fervor do teu coração volte.
Volte para Cristo. Volte, filho pródigo. Volte, ovelha perdida. Larga de viver na hipocrisia. Larga de viver no mundo, irmão, só atrás das riquezas materiais. Primeiro lugar, as coisas dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas primeiro o plano espiritual em tua vida. Não fica amando as coisas dessa terra acima das coisas de Deus. Quem vai perder é você, meu irmão. A chance de ouro de você estar nas bodas do Cordeiro. Glórias a Deus. Porque adianta você ter riqueza? Que adianta você ter o melhor carro 0 km? Que adianta você ter sua casa mobiliada? Que adianta você ter um barco? Que adianta você ter riqueza, ter dinheiro, ó, ser rico, ser milionário, e você perder a sua alma? E você não ser rico materialmente, você sendo rico materialmente e você não sendo rico espiritualmente. Cadê o fervor? Cadê o fervor no teu coração, meu irmão? Você não sabes que você é um miserável, é pobre, é nu, é descalço? Está na Bíblia isso aqui. É o que Deus considera da igreja de Laodiceia, através de Cristo. Se você não se enfervecer espiritualmente, você vai acabar ficando na grande tribulação. E depois, não é falta de aviso não, meu irmão, que a perseguição na grande tribulação. Ai, já estamos passando dificuldade. Você não viu nem a ponta do iceberg ainda. Está passando a pontinha do iceberg, você não viu nem debaixo da ponta do iceberg, debaixo da água. A hora que começar a grande tribulação mesmo. E você vê o que é a marca da besta, o que é o falso profeta, o que é o anticristo, o que é o comunismo desenfreado no mundo, que você vai passar. E certamente, meu irmão, você vai ser pracavelmente perseguido por drones, perseguido por armas de fogo, perseguido por soldados do anticristo, perseguido de tudo, qualquer jeito. Aí eu quero ver o que você vai procurar e o que você vai achar, meu irmão. Aí eu quero ver. Vai brincando de ser cristão, vai brincando de ser crente, você vai achar o seu ainda, meu irmão. Porque Deus, ele deixa bem claro que nós não devemos ouvir os falsos pastores. Viu? Não vai ser dos falsos pastores. Você vai pagar muito caro por sua intolerância. Mas a verdade é que tal doutrina nunca foi ensinada por Jesus. Não é apostólica e nem tampouco neotestamentária. As pessoas vivem, né, ambiciosas, né, ficam só ricos, só milionários, cheio de dívidas, cheio de coisas. Cai na tentação e aí fica em dívidas. Atorado em dívidas. O tempo todo. Então, irmão, o dinheiro já fala claro. Quem usa da forma errada é a raiz de todos os males. Os ricos, eles depositam sua confiança nos bens materiais. E possuem. São presunçosos, são soberbos. Ai de vós os ricos, por ganhar toda a sua consolação. Então, irmão, vive rico espiritualmente. E não pensa na questão material em primeiro lugar na tua vida. Tá bom? Porque o maior problema hoje em dia é o orgulho. O orgulho. Você, irmão, não sabe que és pobre. Você está pobre espiritualmente, irmão. Cadê o fervor do Espírito? Cadê o fervor de Cristo no teu coração? Porque você não consegue discernir que você está anêmico, espiritualmente falando. Você está com anemia espiritual. Porque o Espírito Santo está fraco dentro de ti. Porque você não deixa Deus trabalhar em tua vida. Vive só ignorando o Evangelho. Vive só dando comichão nos ouvidos. Vive só na ignorância. Só ouvindo heresia. Só ouvindo o que seu ouvido agrada. E Deus não gosta de hipocrisia. E não gosta de pessoas que vivem aí na mentira, na falsidade, no engano. Essas pessoas aí que só acreditam nas coisas da terra. As coisas de Deus ninguém acredita, né? Tá faltando muito fervor no dia de hoje. E a igreja perece por falta de entendimento. Então, ela se orgulha dos recursos que ela possui.
Porém, essas pessoas não são cristãs, como eu falo. Não são cristãs espirituais. São cristãs carnais. São nominais, são superficiais. Que estão prestes a ser repudiados por Cristo. Então brinca. Zoa bastante. Zoa que Jesus não vai voltar. Vive aí falando que 2049 Jesus volta. 2050, 2060. Você ama o mundo, meu irmão. Você não ama a vinda de Cristo, não. Porque se você amasse a Cristo, você estava vigiando. Você estava orando. Você estava meditando. Você estava priorizando os céus e não a terra. Ok? Desperta do seu sono da indolência. Essa palavra está sendo para aqueles que não vão ser arrebatados. Que vão ficar na grande tribulação por causa da tua repugnância com Deus, com Jesus. Então, se você continua assim, sendo superficial, vivendo como quer, no bem bom, você vai ficar na grande tribulação. Você vai sofrer, irmão, pão que o diabo amassou. Desculpa, é o termo que Deus me dá de falar. Porque vai ser duro. Vai ter carnificina. Vai ter juízos pesados. Vai ter que comer do lixo para rejeitar a marca. Vai ter que ser preso, torturado, degolado. Aí eu quero ver se você vai ser aquele fervoroso mesmo que você devia ser agora. Que o arrebatamento tá às portas. E não é falta de aviso, viu? Nós estamos avisando aqui. Vocês estão nus espiritualmente falando. Vocês não têm veste de justificação. Falta justificação no teu coração. E nem de santificação. Você vive de briga, de discussão. Você não está respeitando aquela questão que fala. Vivei a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É morno. É morno. Tem que voltar ao primeiro amor. Se não vem pelo amor, como diz no ditado popular, né, irmão? Vai vir pela dor. A dor da grande tribulação vai doer, viu? Vai doer. Então não adianta você ter luxuoso, ser rico e viver somente o incorruptível. Você tem que ter um traje de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor a Deus. Então essa anemia espiritual que falta em você, irmão, é, por incrível que pareça, aqueles que não estão supridos de necessidade de coisa alguma. Então, irmão, muda o teu jeito de pensar, muda o teu jeito de agir e volte para o primeiro amor. Volte para o primeiro amor mesmo. Porque você, irmão, tem que receber um convite gracioso e sincero. As bênçãos que Deus oferece no teu coração, tanto na terra como nos céus, são de graça. Mas, irmãos, as vestes têm que estar embranquecidas. O seu corilho tem que ser passado no teu olho para você enxergar a realidade. Parar de ouvir a mentira. Parar de ouvir a falsidade. Parar de ouvir o engano que você está ouvindo aí dos falsos pastores aí, ó. Dos falsos profetas. Do que você aprende na mídia. Vai aprender o que Deus explica na palavra. Vai estudar a Bíblia. Vai estudar a palavra, irmão. Para de hipocrisia. Ok? Porque, irmãos, esse corilho está relacionado à Escritura. Estuda a palavra. Enxergue a verdade. Porque as pessoas perecem por falta de entendimento disso aqui, ó, da palavra de Deus. Você está muito cego espiritualmente. Só de hipocrisia. Ignorante das coisas de Deus. Porque você só sente prazer em ver dor, em ver sofrimento alheio. Você pode ter certeza de uma coisa: apesar de tudo que você é, Jesus nunca desistiu da igreja. Nunca desistiu. Você sabe o valor que Jesus dá a uma alma, irmão? Você sabe o valor que ele tem do que ele fez pela tua vida? Hein? Você tem? Porque você é morno, a Jesus te ama, meu irmão. Aleluia. Mas não faça Jesus te vomitar para a grande tribulação. Você imagina o que você vai perder se você não participar das bodas do Cordeiro, irmão? Ele tem graça, ele tem misericórdia. O Senhor, ele disciplina quem ele ama. Ele corrige todo aquele que recebe como filho.
Jesus, ele tá, irmão, convidando você para as bodas do Cordeiro. Ele quer você, ele, com uma comunhão com ele. Você, irmão, tem sido excluído diariamente em muitas igrejas. Você que anda em Cristo. Mas tenha certeza de uma coisa. Não vive como a igreja de Laodiceia. Vive na presença dele. Rejeita, irmão, o pecado. Rejeita a iniquidade. E para de ouvir os falsos profetas, irmãos. Para de ouvir a mentira. Talvez Deus esteja dando um alerta a você. Porque ele ama a tua alma. E ele quer te salvar, irmãos. Ele quer conceder que você se assente com ele. Lá nas bodas do Cordeiro. Tem tempo ainda, irmão. Mas seja rápido. Jesus está voltando. Você que vive morno, meio termo, se arrependa. Sai dessa fria, irmão. Porque na grande tribulação, se você continuar morno, vai vir um anticristo. Você vai ter que tomar uma posição, irmão. Ou você é quente em Cristo, vai pagar pela tua própria vida, né? Vai negar a marca, a consequência será a prisão, a tortura e ser degolado. Porém, no final da grande tribulação, você vai ressuscitar e vai se aceitar com Jesus no seu trono. Que trono? Reino milenial de Cristo. Você vai participar do reino milenial de Cristo, irmão. Você não perde nada. Agora, se você viver aí frio, é morno, mas vive frio, e aceitar a marca, você, irmão, seu fogo do tormento subirá para todos sempre. Não tem mais salvação nem de dia nem de noite. Se nós já estamos, irmãos, na ponta do iceberg da situação que estamos vendo aí, da pandemia, de tudo que está acontecendo no mundo hoje, e a pessoa fala, já é a marca da besta. E Deus me deu entendimento sobre a marca da besta. Você sabia que a Neuralink, esse é o nome, e um cientista muito famoso estão desenvolvendo as marcas que vai na mão direita e na fronte da cabeça? Sabe qual vai ser o próximo passo? Depois de tudo isso aí, ó, da pincelada, o que está acontecendo no mundo aí, vai vir a marca da besta no lugar da pincelada. Aí, meu irmão, você colocar essa marca na mão direita ou na fronte da cabeça, você já perdeu a tua salvação, meu irmão. Jesus está às portas de arrebatar a tua igreja. É um passo para começar a grande tribulação. E se você ficar, vai ser obrigatória essa marca da besta. Aí, meu irmão, você não tem para onde correr, a não ser preso, torturado e degolado, com medo do lixo também. Aí eu quero ver. Vai continuar no seu fervor, irmão? Ou vai continuar sendo intolerante, ignorante e um morno da Laodiceia? Escolhe e pense, ok? Porque esse é o ensinamento que Deus está dando. Eu não estou pregando aqui para a igreja que vai ser arrebatada. Estou pregando para a igreja que está brincando com o evangelho, que está rejeitando a palavra de Deus, que está vivendo no mundo, está vivendo em Cristo, mas está vivendo no mundo, em Cristo e no mundo. Não sabe onde escolher onde vai, né? Vive xingando a pessoa, o familiar, humilhando a pessoa, né? Destratando, porque comportamento da igreja fiel não é humilhar a pessoa, não. Não é humilhar o próximo, não. É amar de todo o coração, todo o entendimento e toda a tua alma como você ama a Deus. E amar o próximo como a ti mesmo. Não pode ter hipocrisia, não pode ter falsidade, não pode ter nada disso num verdadeiro cristão que vai ser arrebatado. Agora o meio termo aí vai ficar. Por quê? Porque não dá ouvidos. Vive aí só ouvindo o falso profeta, o heresita, aquele cara que fica lá só profetizando, bênção pra cá, bênção pra lá. Melhor se começar a pensar, irmão, e refletir na palavra, clamar pelo arrebatamento, porque Jesus está voltando, irmão. E ele não vai pegar qualquer um não, viu? É aquele que purificou tua mente e purificou teu coração e andou na sua palavra, que vai entrar nas bodas do Cordeiro, viu? Então, acorda e sai do seu sono da indolência a partir de hoje, ok? Irmãos, vamos orar e agradecer a Deus, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra,
Em nome do teu filho amado do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por este vídeo que foi aberto no teu santo nome, para despertar aquele lá que está morno, aquele que corre um risco enorme, Senhor, de estar na grande tribulação. Mas todos que o Senhor ama, o Senhor nunca deixou de lado uma pessoa morna, uma pessoa fervorosa, uma pessoa que também pode estar hoje ímpia, mas pode ser de repente uma pessoa justa. O Senhor sabe e conhece o coração de cada ser humano, Pai, mas não deixa eles perecer na tua presença. Senhor, se tem alguém dormindo, se tem alguém cochilando, espiritualmente falando, desperta eles, Pai, do sono da indolência. Senhor, das portas de buscar a tua igreja, esse alerta que o Senhor está dando hoje, Pai, que tocou no meu coração essa tarde para passar essa mensagem, nós estamos passando em nome do Senhor Jesus, Pai, que vai no canal, e nós vamos orientar essas almas que estão brincando com o Evangelho, para o Senhor despertar elas do sono da indolência. Esse é um aviso para aquele que não for arrebatado, porque é horrível o que vai acontecer na grande tribulação. Mas aqueles que andaram em Cristo segundo o Espírito, esses estarão longe da grande tribulação, estarão nas bodas do Cordeiro, porque nós cremos que o Senhor tem misericórdia do teu povo e conhece a cada um de nós. Deus, acorda os que estão mornos como a Laodiceia, fervesce o coração deles, Pai, desperta eles do sono da indolência, porque muitos não vão ser arrebatados por causa da tua negligência, por causa da tua ignorância, como a Laodiceia faz, Pai, brincando com o Evangelho, zombando da palavra do Senhor, Pai. Desperta eles, Senhor, do sono da indolência, porque, Pai, estamos a um palmo do arrebatamento, e daqui a pouquinho começa a grande tribulação, e virá a verdadeira marca, e aí é só choro, é só ranger de dentes, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, desperta todos quantos dormem, Pai, como a Laodiceia, e que tragam eles para o lado da Filadélfia. Senhor da glória, tem misericórdia do teu povo. O povo perece por falta de entendimento, e nós nos sentimos como na prisão, Pai, aleluia, do Egito. Senhor, vem buscar a tua igreja, Pai, fiel e verdadeira, porque nós estamos perto, Pai, da nossa carta de alforria oficial, que é o arrebatamento, e estaremos para sempre com o Senhor nas bodas do Cordeiro e na eternidade também. Com a glória do teu Santo Espírito, vamos orar por todos os irmãos, Pai, que participarão dessa live, desse vídeo, de onde for desse canal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno para todos sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmão, se você que está perdido no mundo e sente hoje de voltar em Cristo, irmãos, peça que Ele te ame. Se arrependa do teu pecado e peça para Deus escrever o teu nome no livro da vida, porque Ele te ama. Porque enquanto houver humilhação, vai ter perdão diante de Deus. Mas se não houver humilhação, não terá perdão. Fiquem na santa paz do Senhor, irmãos. Essa aqui é uma mensagem para aqueles que não serão arrebatados, provavelmente, mas que vão ouvir este vídeo com veemência. Com a graça do teu Santo Espírito, irmão, vamos ficar firmes, porque Jesus está voltando. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, conceda a tua palavra, permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Fiquem na santa paz de Deus. Até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fui.